Bom, e sobre o regime semiaberto, a gente conversa agora com Lília Frankenthal, que é advogada criminalista. Lília, muito obrigada pela sua participação Obrigada aqui. a você, Muito bom dia para você. É um prazer estar aqui, bom dia. Lília, a gente começa então falando sobre o caso da Ana Carolina Jatobá, que foi acusada por homicídio qualificado contra a enteada dela, um caso que repercutiu muito, né? A Isabela Nardoni, uma menina de 5 anos que morreu de forma trágica, violenta ali, jogada pela janela depois de ter sido enforcada ali pelos dois, né? Pelo pai e pela madrasta. Bom, ela foi condenada a 26 anos de prisão na época, ela já cumpriu 3/5 da pena, segundo a defesa, e agora ela pede para ir para o regime de progressão, de regime semiaberto, né? Como que acontece isso? Em quais casos a pessoa tem esse direito? A pessoa tem esse direito à progressão de regime quando ela tem um bom comportamento carcerário. Isso quem vai dizer é o diretor do estabelecimento penitenciário em que ela estiver. E quando ela já tiver cumprido, se ela for primária no crime hediondo, 2/5 da pena, ou se for reincidente, 3/5 da pena. São os únicos requisitos legais necessários para a progressão do regime. Mas aí cabe ao juiz decidir se isso pode, se ele vai dar esse benefício ou não. 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 Isso é um benefício que ela tem direito legal. O que esse exame criminológico que você falou antes, que o Ministério Público está pedindo, é só em alguns casos, porque nem é muito usual mais. Agora, eu queria que a senhora explicasse, né, em que casos, por que está sendo solicitado isso no caso da Ana Carolina Jatobá, e o que é perguntado, que tipo de avaliação é feita, né? É um exame psicológico, e o que é avaliado ali no momento em que é decidido se ela pode ou não ir para o regime semiaberto? O exame criminológico, que já não é um exame obrigatório, é um exame extremamente controverso hoje em dia, porque muitos dizem que esse exame não deveria mais ser pedido, tá? Porque é muito genérico e não é o que diz ou não diz que a pessoa pode ou não pode voltar. Esse exame é um perfil psicológico, onde é analisado como ela está emocionalmente e qual a chance dela reincidir em algum crime ou se ela está preparada para viver em sociedade. E Lília, como que eles controlam isso, né? Porque ela sai que horas da prisão, volta que horas? Qual que é o controle que é feito? Ela pode sair para trabalhar e ela pernoita na prisão. Agora, não existe um agente policial, por exemplo, que acompanhe o detento, até porque não teria suficiente. Não teria né? suficiente. O que acontece são determinadas supervisões esporádicas, sem aviso, né? Que vai até o local de trabalho. Como aconteceu com a Suzane Richthofen, que tinha saído, disse que estava num determinado endereço e naquele dia, naquela saída, houve um agente que foi atrás e o endereço não existia. Então, é por amostragem, é por sorte ou falta de sorte do detento. Bom, a gente continua aqui falando sobre o regime semiaberto, até porque em outro aspecto, outro tipo de crime, tem também os políticos que foram presos na Lava Jato em decorrência, então, de condenações da operação, né? Vamos citar, por exemplo, o caso do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que foi condenado a 15 anos de prisão pela Operação Lava Jato. E se ele cumprir mais 2 anos de prisão em regime fechado e pagar uma multa ali equivalente a 3,5 milhões de reais, ele pode cumprir em regime semiaberto. Como que é feito isso? Porque eu acho a sensação que fica para a população é de que os políticos, é claro que é um crime mais leve, né? Digamos assim, é um outro tipo de crime, de corrupção, enfim, cada um tem ali o seu crime imputado. Mas em quais casos, nesses casos específicos, qual que é o tempo que costuma se cumprir de prisão para ir para o semiaberto? Então, um crime comum cumpre-se 1/6 da pena. Um crime hediondo cumpre-se 2/5 se for primário e 3/5 se for reincidente. Além disso, no crime de corrupção, ele tem que ressarcir o erário, né? Em alguma quantia, seja o total da quantia ou parte da quantia. Isso o juiz é quem vai determinar e ver qual a possibilidade dele. Então, ele foi condenado a X tempo de prisão, mas multa ou mais o ressarcimento do erário. Isso não tem muito jeito de escapar. Isso é uma previsão
legal. A progressão de regime para qualquer um desses casos é uma previsão legal. E você fugir dessa progressão de regime, você está fugindo de uma determinação até constitucional. E você não pode fazer isso. Porque hoje o que a população vê é, o político está indo para a rua, a Ana Jatobá está indo para a rua, ou seja lá como for. Mas todo mundo tem essa previsão. Então, isso abrange. Se você abre um precedente de desrespeitar uma norma legal, porque é um político ou porque é um crime que chocou o país, você também abre o precedente de desrespeitar essa norma legal para qualquer cidadão. Agora, alguns casos, doutora, eu queria pegar esse gancho ainda falando sobre Lava Jato, deixaram a gente um pouco em dúvida sobre o regime semiaberto, né? E a quem ele é concedido e de que forma. Por exemplo, no caso do ex-ministro José Dirceu, né? Que foi preso no Mensalão, teve direito ao semiaberto, agora está preso na Lava Jato. Tem uma previsão dele ser solto, estava lendo aqui, em 2019, se não me engano, porque ele está trabalhando na cadeia agora. Parece que a cadeia já não tinha tantos empregos disponíveis e teriam criado um cargo específico para ele, de organizador da biblioteca. Então, eu queria que a senhora comentasse essa situação. Na verdade, trabalhar ou estudar na cadeia é um direito do preso. Então, cabe ao Estado fornecer instrumentos e situações para que ele faça isso, se ele quiser. Então, essa história de não tinham, assim, tantos cargos na cadeia, o Estado é obrigado a fornecer isso para que ele possa fazer essa remissão de pena. E em que situações o preso pode solicitar, então, um trabalho dentro? Em qualquer situação? Em qualquer situação. Se ele tiver um bom comportamento carcerário, ele pode, e cumprir todas as normas, não tiver faltas graves, nem nada disso dentro do estabelecimento penitenciário, ele pode solicitar. E é uma obrigação da penitenciária fornecer esse trabalho? Fornecer esse trabalho. Agora, na realidade, a penitenciária, não, desculpa, claro. A função, e o que a gente esquece, é a ressocialização. É que no Brasil isso é muito pouco falado. E a superlotação, o Brasil é um dos países que mais prende. Então, essa superlotação dificulta que se forneçam todos esses elementos para todos os... Agora, ainda falando sobre o ministro Zé Dirceu, ainda deve ter uma decisão do Supremo que deve sair essa semana, talvez. Ele diz que ele foi, né, condenado 2 vezes na Lava Jato, mas na primeira instância. Pode ser que ele seja condenado na segunda instância. Então, o que a defesa dele pede é para que ele seja libertado. Isso é possível, né? Isso é possível e é legal. Isso é possível e é legal. Com a decisão do STF no ano passado, voltou àquela que antigamente era sentença transitada em julgado, a gente entendia depois de todo e qualquer recurso. O ano passado o STF pacificou que é depois da sentença de segunda instância, que transite em julgado. Então, sem recurso mais para a segunda instância. Ele está na primeira instância ainda. Então, pode. Ele pode ser. Agora, Lilian, só para a gente encerrar, a gente pergunta na nossa enquete de hoje, claro, que é uma pergunta, está amparado em lei, né? Isso é previsto em lei, a questão do regime semiaberto, mas a gente até pergunta se as pessoas acham justo. Do ponto de vista jurídico, é legal. Mas o que a senhora acha? Então, é bem difícil você me fazer essa pergunta. Agora é a Lília respondendo, já não é mais a advogada. É bem difícil. O que é justo, né? Na verdade, o que eu acho é assim, não existe prisão perpétua no Brasil. Então, mal ou bem, a gente tem que aceitar que tem que ressocializar todos os detentos. Seja aquele crime que a gente chora junto, ou seja aquele crime mais leve. Então, pelo Código Penal, Código de Processo Penal, ela tem que ir para a rua e tem que ser ressocializada. Se isso é possível, diante do choque que esse crime causou... Isso é outra história, né? Outra história. Tá bom, então Lília Franquintal, advogada criminalista, conversando com a gente hoje sobre o regime semiaberto, como é que funciona, a repercussão disso no meio político e também no caso que repercutiu muito em 2010, né, que teve a condenação da madrasta Isabela Nador e também do pai da menina Isabela Nador. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês. Até a próxima. Obrigada, prazer. Até a próxima.